Olá, seja muito bem-vinda a essa aula. Eu sou Cíntia Schenck, eu sou consultora e mentora de marketing e negócios digitais para mulheres. E nessa aula eu vou te falar então sobre os 3 passos para tu criar e vender a tua primeira consultoria, ou se você já é consultora, vender a sua próxima consultoria de alto valor, né? Para que você que quer estruturar um processo de vendas alinhado aí para vender todos os dias a sua consultoria. Então essa aula vai servir tanto para você que está iniciando ou para você que já é uma consultora digital. Então, aqui eu vou te falar sobre a exata estratégia que eu aplico hoje no meu negócio. Eu já atuo com a consultoria há mais de 8 anos, né? Eu atuo também com consultorias do Sebrae, mas vendo muito as minhas consultorias e mentorias individuais também e em grupo também, que é um segundo passo, né? E aqui a gente está falando de consultoria de alto valor porque consultoria é um serviço personalizado, é um serviço individual. Então, você precisa cobrar o valor justo, né? Que realmente você seja bem remunerada por aquilo que você está prestando, pelo serviço que você está prestando. E é um serviço estratégico. Então, você vai propor soluções estratégicas para aquele cliente ou para aquela empresa que você está atendendo. E isso tem um valor diferenciado. Então, é sobre isso que a gente vai falar. E aqui eu vou falar sobre essa exata estratégia que eu aplico e outras consultoras também aplicam, né? E é uma estratégia que a gente utiliza para faturar aí 5, 10 ou mais mil reais, né, por mês, aplicando esses 3 passos que eu vou te passar aqui hoje, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, em relação aos 3 passos, o que a gente tem? A gente tem o passo 1, que é ter clareza e definição do teu cliente ideal. A gente vai falar sobre isso. O passo 2 é criar a sua oferta irresistível de consultoria. Então, a gente vai falar muito sobre os formatos de consultoria e como é uma consultoria que realmente vende, que tem uma oferta irresistível que o teu cliente vai desejar comprar. E o passo 3 é criar um funil de vendas. Essa é uma estratégia muito importante que a maioria dos consultores, principalmente consultoras do universo offline, não trabalham, né? Acabam entrando muito na consultoria e recebendo os clientes por indicação. Então, não há um sistema de vendas preparado, não há um funil de vendas que vai ajudar a vender todos os dias suas consultorias, tá? Então, esse é um passo muito, muito importante aqui. Então, vamos lá, começando aqui pelo nosso passo 1 do cliente ideal. Primeira coisa, não dá para ser herói de todo mundo. Por mais que você saiba que o seu conhecimento pode ajudar muitas pessoas, consultoras não, elas são especialistas. Então, assim como você vai dar preferência se você está com algum problema num médico que vai saber resolver um problema pontual, né? Por exemplo, você não vai ir num clínico geral se você está sentindo que você está com um problema de visão. Você vai direto num médico oftalmologista. Assim para outras dores também que a gente sente no nosso corpo, trazendo por um exemplo bem simples aqui. A mesma coisa acontece com as consultorias, né? A gente procura pessoas que a gente entende que têm um conhecimento naquela área que a gente está sentindo um problema, que a gente tem uma dor que a gente quer resolver. Então, quando você trata a consultoria de forma muito genérica, muito ampla, fica difícil a pessoa perceber que você realmente vai ser a pessoa que vai ajudar ela. Né? Então, quando a gente fala principalmente em consultorias de universo de planejamento ou consultorias que atendem várias áreas de uma empresa, acaba se tornando, né, como eu disse, um generalista. E aí isso não cria uma conexão forte com aquele problema. Por mais que a empresa possa ter problema em várias áreas da empresa, mas você precisa ser específico em uma área pontual, né? Então, se você vai ser especialista em marketing e ainda pode se aperfeiçoar em marketing digital ou marketing para as redes sociais, vai ficar muito mais fácil as pessoas se identificarem como você sendo aquela profissional que vai poder ajudar naquele problema que a empresa está tendo ali. Assim como, né, aqui a gente pode falar de consultoria até mesmo para pessoas físicas. Então, se você vai atuar, por exemplo, uma consultoria para a parte de pele, de beleza, né, de beleza da pele do rosto. Então, uma pessoa que eu vejo que tem um conteúdo que é relacionado a essa área, que é específico nesse problema, na resolução desse problema ou na entrega de soluções, fica muito mais fácil gerar confiança de que, sim, aquela pessoa vai resolver o meu problema. Se eu estiver, né, contratando o serviço, eu tenho, de certa forma, a garantia que eu vou ter um resultado em cima daquele meu problema ali, ou daquele objetivo que eu tenho.
Então esse é o primeiro ponto, tá? Não dá para ser herói de todo mundo, como eu falei, e consultores não são generalistas, são especialistas, né? E aí, além disso, quando a gente fala de cliente ideal, a gente tem que pensar naquele cliente que vai ter mais resultado com a sua ajuda. Então não adianta, da mesma forma como eu disse, você querer atender todas as pessoas ou todos os tipos de negócio, todos os tipos de empresa ou pessoas que têm características diversas, porque você não vai conseguir entender tão bem quanto você focando numa atuação, né, num nicho mais específico. Então, por exemplo, hoje a minha atuação é principalmente para mulheres que querem se tornar consultoras, que querem vir para o digital ou que querem, né, ampliar aí os seus atendimentos de consultorias e também trabalhando com mentorias ou infoprodutos. E por que eu escolhi isso? Porque eu entendo que, por eu ter passado por isso também, por eu ser mulheres, eu entendo muito dessas dores que as mulheres enfrentam. A minha mentoria, minha consultoria serve também para homens? Com certeza serviria. Mas a minha cliente ideal, aquela que eu mais me identifico, que eu entendo que eu consigo ajudar e que ela vai ter resultados ou que ela vai acreditar, né, vai ter os mesmos valores que eu, por isso que eu foquei nas mulheres. E é isso que você tem que fazer também, né? Ter clareza de quem você vai querer ajudar e não querer ajudar todo mundo. Por mais que talvez você possa ter uma percepção de que se eu nichar, eu vou perder clientes, né? Não é isso que acontece. Na verdade, tu te torna uma referência naquele mercado que tá atuando e as pessoas identificam que tu está falando para elas, com elas, né? Então, isso é muito, muito importante mesmo, essa clareza e essa definição. E também pensar se o cliente pode pagar pelo seu serviço, né? Não adianta você pensar em um cliente que ele não vai aceitar o preço que você está colocando, ele não vai ter a percepção de valor, e às vezes não é a percepção de valor só, né? Não é, ele pode até achar justo o valor que você está cobrando, mas ele não tem capacidade para despender aquele recurso. Então isso você também tem que pensar, né? Se você está falando com um profissional X, cabe dentro da estrutura dele, do modelo de negócio dele, contratar um consultor? Ele consegue angariar recursos para fazer esse investimento? Então você tem que ter clareza disso também, porque senão você vai ficar tentando vender uma consultoria para uma pessoa que não pode comprar. Ela pode até desejar, mas ela não pode comprar. E aí, para essas pessoas que você também pode pensar em outras soluções, como infoprodutos, produtos que são mais rápidos e mais curtos e que não dependem do seu atendimento, né, da sua personalização, da sua hora. Então, isso é muito, muito importante aqui, porque eu já vi muito consultoras cometendo esse erro, né, querer vender para um perfil de cliente que ele não vai comprar aquele serviço ali, não tem recurso para comprar aquele serviço, tá? E aí, o segundo passo, então, é ter uma oferta irresistível. Como eu disse que consultores são especialistas, existem hoje eu acredito, né, em 3 modelos aí de consultoria. A consultoria express, a consultoria de prateleira, que eu chamo, e a consultoria personalizada. E aí você tem que também pensar que cada uma desses modelos de consultoria tem uma facilidade muitas vezes para venda, e outros vai depender de um processo um pouco mais estruturado ou mais lento até a realização da compra, da venda, né, daquele serviço ali. E consultoria é um processo, a venda da consultoria passa por um processo de confiança também, que a gente vai falar depois dos funis. Mas aqui é interessante você pensar que você precisa ter esse desenho claro da sua consultoria também, né? Não adianta também você querer, com a sua consultoria, atuar em todas as frentes para ajudar o cliente, né? E resolver todos os problemas dele. Então não dá para atuar assim, porque dessa forma também você acaba não se especializando ou não conseguindo trazer soluções inovadoras ou soluções que realmente vão atender um problema pontual, que é o que ajuda muito nesse processo de venda da consultoria. Então, a consultoria express, ela normalmente vai atuar em problemas pontuais, são ações rápidas para aplicar. Então, imagina que as pessoas te procuram no seu direct lá do Instagram para te perguntar dúvidas, ou quando você abre uma caixinha de perguntas, as pessoas te perguntam, te trazem um problema pontual. Ali você pode dar uma resposta, mas você também poderia vender, ou a partir daquelas perguntas, estruturar uma consultoria para ser mais detalhado, né, naquela resposta, ou trazer uma solução
mais específica para ela, com mais detalhes e personalizado para o momento ou para o negócio dela. Então, pense nisso, assim. Quais são as perguntas que chegam ali na sua caixinha de perguntas ou que as pessoas te mandam pelo direct ou te perguntam pelo WhatsApp? Esse tipo de pergunta pode sim se tornar uma consultoria express, né? Uma consultoria mais rápida, que daqui a pouco tu vai só aplicar um diagnóstico online e vai trazer num encontro um plano simples de ações que ela pode aplicar. Então, ações rápidas que ela pode aplicar para resolver aquele problema ali. O outro formato de consultoria que eu gosto muito, é o meu formato principal, assim, de consultoria, a consultoria que eu chamo de prateleira, né? Mas ela tem um método mais estruturado e ela resolve também um problema específico, mas tem um plano e tem um acompanhamento daquela resolução ali, daquele plano de ação. Então, por exemplo, uma consultoria de funil de vendas, né? É uma consultoria onde eu ajudo, essa é uma consultoria que eu tenho, né? Que eu ajudo a estruturar um funil de vendas para aquele negócio, para a consultoria ou para a mentoria, para o serviço que a pessoa tem. Então ali eu vou analisar primeiro o que ela está ofertando, quem é o cliente dela, né? E aí vou propor um funil que ajude a vender aquele serviço, ou se for o caso, fazer alguns ajustes para que o serviço, né, para que aquela oferta seja mais atrativa. E aí, a partir desse diagnóstico, num próximo encontro, vai ser proposto um plano de ações ou um desenho desse funil, desse mapa que a pessoa vai aplicar. E vai ter um outro encontro de acompanhamento. Então, é uma consultoria que é pontual também, vai resolver um problema ali do funil de vendas, mas ela não é uma consultoria que eu vou entregar tudo num único encontro ou que a pessoa não vai ter um acompanhamento, eu vou só entregar o plano e ela vai ter que aplicar. Então, eu vou ter 1 ou 2 encontros onde eu vou analisar com ela onde é que ficaram os gargalos, quais foram as dificuldades na implementação daquele plano. Então, é um formato que eu acho muito assertivo nesse sentido como consultora, né? E o outro formato são as consultorias mais personalizadas, que na maioria das vezes são estruturadas para atender uma área maior daquele negócio ou que vai ter um acompanhamento a mais longo prazo, né? Então, consultorias que duram aí 3 meses, 6 meses, que não é o meu formato predileto, porque eu acho que aqui tu precisa também analisar primeiro aquele negócio para daí tu propor um plano de consultoria, né, uma proposta personalizada. E pensando nesse formato aqui de funil de consultoria, eu acredito que esses 2 modelos iniciais são os modelos mais fáceis de tu incluir dentro de um funil de vendas e vender de uma forma semi-automática, né, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse terceiro passo que é o funil, tá bom? Então, vindo aqui para o funil, a gente tem 3 modelos de funis que eu gosto muito, que eu já apliquei, eu sei que funcionam. O primeiro é o funil da reunião estratégica. Então, nesse funil aqui, você vai ofertar, né, por meio de um anúncio, ou pelas suas redes sociais, ou pelo WhatsApp, ou pelo e-mail, uma reunião estratégica de diagnóstico de 30 minutos, que você vai estar lá com a pessoa. E aí você vai pensar, né, o que você vai trazer ali na promessa desse encontro. Então, por exemplo, na minha consultoria, eu proponho essa reunião estratégica onde a gente vai analisar quais são os gargalos, por que a consultora não está vendendo, e vou propor, então, um desenho de um plano que ela poderia aplicar. Só que nesse diagnóstico, eu vou pontuar, né, algumas informações importantes, mas o passo a passo real, ou ajudar a analisar o que ela fez, a estrutura que ela montou, se precisa corrigir algum detalhe da estrutura toda que ela montou do funil, isso eu só consigo entregar na minha consultoria paga. Então, o diagnóstico é para tu mostrar para o cliente que tu tem capacidade de entregar uma solução para ele mais completa, mostrar que tu identifica os problemas dele, tu tem uma solução, pontuar essa solução, mostrar o que, mais o como vai ser a partir do momento em que ele contratar a tua consultoria. E aí, então, ela vai ficar nesse desejo de, sim, eu quero aplicar essa estratégia, eu quero ter esse resultado no meu negócio. E aí, como que eu faço? Que vai ser o próximo passo ideal que tu vai apresentar para ela nessa mesma reunião estratégica, tá? Então, no final, você vai fazer um pitch de vendas aí da sua consultoria como sendo o próximo passo ideal para essa pessoa que chegou até esse encontro contigo. E aí, aqui é muito bacana, porque quando a pessoa já está frente a frente contigo, ela consegue criar essa identificação, afinidade contigo. E isso vai facilitar também com que ela tome a decisão de continuar no próximo passo ou não. E tá tudo bem se ela não continuar, né? Muitas vezes quem perde é o próprio cliente, que não
está contigo para ter a resolução daquele problema. Outra coisa muito importante que eu gosto de destacar aqui também é que quando tu propõe esse encontro, tu já gera essa reciprocidade por parte da pessoa que está ali. Tu tá dedicando teu tempo sem cobrar nada para ela e tá apontando possíveis soluções ou tá diagnosticando os problemas e os gargalos. Então, já é já trouxe ela para um processo de vendas muito mais efetivo, né? E aí, tu vai com o tempo descobrindo qual é o teu funil também, quantas pessoas tu tem que trazer para essa sessão para que tu consiga converter em clientes aí da sua consultoria. E o próximo funil, então, é o funil com super conteúdo. É um funil mais ou menos parecido com esse que você está aqui, onde você vai entregar uma aula gratuita, né, de bastante valor, um conteúdo de muito valor, que vai, novamente, mostrar que você tem capacidade para ajudar, que você tem conhecimento e vai gerar, então, uma condução aí para os próximos passos com você. Então, no final, assim como eu vou apresentar para vocês também qual é o próximo passo aqui comigo, né? O que eu tenho para ofertar para vocês também, é nesse mesmo processo que vocês podem construir funis também, tá? Então, uma aula, super aula gratuita aí, que as pessoas vão ter acesso, vão te conhecer, vão criar novamente essa afinidade, essa conexão, e podem ou ir direto pro seu WhatsApp perguntando sobre a consultoria, ou elas podem ir para uma página de vendas, ou então até mesmo você pode levar novamente para esse encontro estratégico. Então esse funil pode se unir ao anterior também. E o terceiro funil é o funil com e-book. Então aqui é uma isca digital que você vai ofertar para as pessoas fazerem o download, né, baixar esse conteúdo. E dentro desse funil você vai conduzir o seu potencial cliente a desejar a compra também da sua consultoria, né? Então esse funil aqui, ele traz o conteúdo de valor também e no final você faz por meio de uma carta de vendas a apresentação da sua consultoria. E aí conduz ele aí ou também para uma página de vendas, ou para uma sessão estratégica, ou mesmo para contratação, né? E direto falar com você ou com a sua equipe para a contratação da sua consultoria. Então, esses são os 3 funis. E aí, agora eu vou te apresentar aí o próximo passo ideal. E eu sei que aqui tem pessoas que são ou profissionais que trabalham na operação, né? Como social media, designer, assistentes virtuais, ou que desejam, então, criar a sua primeira consultoria, querem sair tanto da operação e vir mais para o estratégico, né? Porque consultor, ele orienta, ele mostra caminhos, ele propõe planos de ações, mas ele não executa. Em alguns casos, pode até pontualmente realizar algumas ações, mas é diferente do que um trabalho de contratação de serviço que tu está sempre na execução, né? Que acaba, muitas vezes, sendo muito mais cansativo também. Então, aqui, se você é um tipo de profissional que tem o desejo aí de avançar como consultora, eu tenho uma consultoria que se chama Consultoria Seja Consultora Digital. E nessa consultoria, então, eu vou te ajudar aí a criar, estruturar e vender a sua primeira consultoria online, né? Ou faturar aí com os conhecimentos que você já tem. Porque se você já atua nessas áreas aqui que eu falei, você já tem um vasto conhecimento e pode, sim, ser transformado esse conhecimento em consultorias, tá? Então, se você faz parte desse grupo, eu deixo aqui embaixo, então, o link, se você tiver interesse em conhecer mais sobre essa consultoria, você pode clicar e conhecer todos os passos aí para esse próximo passo ideal e ter o meu acompanhamento, né, o meu suporte aí, para que você consiga já iniciar de forma correta, precificando corretamente, estruturando corretamente e, claro, né, tendo aí os seus primeiros clientes de consultoria. Agora, se você já é uma consultora ou uma mentora, né, e quer vender mais consultorias, você não está contente com a quantidade de consultorias que você vende hoje, você quer aumentar o faturamento, ter mais clientes, ou até mesmo melhorar a sua precificação, vender uma consultoria de valor mais agregado, né? Ou ter um funil de vendas mais automatizado e que te tragam oportunidades todos os dias, eu tenho a consultoria Mapa de Vendas. Então, nessa consultoria Mapa de Vendas, você vai conseguir ter um fluxo diário de oportunidades de vendas para os seus serviços. Então, aqui a gente vai estruturar esses funis de vendas para que tu consiga todos os dias ter novas pessoas procurando pela tua consultoria, te mandando mensagem perguntando: quero saber mais sobre a sua consultoria ou quero contratar a sua consultoria. Então, se você já está no mercado ou atua no offline, quer vir para o digital ou quer atuar ou quer vender mais, né, no digital as suas consultorias, então esse seria o próximo passo ideal para você.
E eu vou deixar, então, aqui embaixo dessa aula, os links aí para você conhecer mais as páginas de vendas, né, onde eu apresento em detalhes cada um desses formatos de consultoria. E eu espero que essa aula tenha sido útil para você. Espero que a gente possa continuar juntas aí, dando os próximos passos para que você consiga aí vender a sua primeira consultoria ou sua próxima consultoria de alto valor por meio aí de estratégias que eu vou te ajudar a desenvolver. Então, muito obrigada pela sua atenção e te vejo do outro lado. Tchau, tchau!